Olá, meu nome é Penélope de Carvalho e estamos lendo o livro Sua Força Interior, do autor Dr. Joseph Murphy, continuação do capítulo 5. O movimento para dentro. Ao mover-se para dentro de si e meditar sobre o eu sou ou Deus, o místico finalmente encontra o real. Ao entrar em si, ele constata primeiro que essa coisa chamada de corpo é simplesmente ondas de luz e que esta terra na qual estamos torna-se flamas de luz. A vida exterior torna-se o sonho e desperta a vida interior. À medida que se move mais e mais para dentro de si, ele finalmente se funde com o infinito. Subitamente, o homem que medita percebe que, ao mergulhar em si, encontrou o universo, que o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas estão dentro de si. Pela primeira vez, ele compreende que os planetas são pensamentos, que os sóis e luas são pensamentos, que a sua própria consciência é a compreensão que os mantém, que estão se movendo temporariamente no espaço os sonhos do sonhador. E os mundos, sóis, luas e estrelas são pensamentos do pensador. Deus é meditar e nós somos sua meditação. É a meditação de Deus sobre os mistérios de si mesmo. Essa jornada para dentro, portanto, ao final, leva o homem ao nirvana, ao real. Leva o homem para longe do senso do ínfimo eu e para a compreensão do Deus que habita, o eu eterno. A mente do místico, através da meditação, encontra paz, força e fortaleza para etapas adicionais. A prática da disciplina da meditação confere beleza, amor, paz, graça e dignidade a cada impulso, atitude e ato. Vamos meditar nos termos das palavras seguintes, escritas pelo dedo de Deus, e que chegaram até nós através dos tempos, resumindo a sabedoria eterna. De toda a existência, eu sou a fonte, a continuação e o término. Eu sou o germe, eu sou o crescimento, eu sou a deterioração. Crio todas as coisas e criaturas, sustento-as enquanto permanecem por si mesmas, e quando termino o sonho da separação, faço com que voltem a mim. Eu sou a vida, o caminho que leva ao além, e não há mais nada. Relaxamento. A técnica de relaxamento apresentada a seguir é muito antiga, sendo praticada na Índia, Nepal e outros países. 1. O peito, pescoço e cabeça devem ser mantidos tão eretos quanto for possível. 2. Aspire através das narinas, contando mentalmente 6 pulsações. 3. Prenda a respiração por 3 contagens. 4. Expire através das narinas por 6 contagens. 5. Mantenha os pulmões vazios por 3 contagens. 6. Repita tantas vezes quantas desejar, já que não se sente o menor desconforto. Depois de alguma prática, o ritmo estará perfeitamente estabelecido, sem a necessidade da contagem mental. Quando isso for alcançado, toda a tensão e esforço irão desaparecer, sobrevindo o completo relaxamento. Mais tarde, você pode executar esse exercício com a maior facilidade enquanto anda, fazendo de cada passo uma unidade rítmica de contagem. Contudo, no início, especialmente para as pessoas que vivem em cidades, onde enfrentam constantes interrupções em travessias de ruas e congestionamento nas calçadas, é melhor limitar a prática às posturas sentada e deitada. Além da reação física a essa respiração ritmada, há também uma reação espiritual. A cada inspiração, você pode impregnar o subconsciente com a ideia de que desejar.
É importante lembrar que a sugestão ou ideia que tem em mente deve ser praticada simultaneamente com a inspiração. Nesse estado relaxado, o subconsciente aflora, ficando assim melhor e mais fácil impregnar sua mente mais profunda. Se você está sombrio ou desolado, por exemplo, a cada inspiração deve dizer oralmente ou mentalmente: eu sou feliz, sentindo-o também. Sorria. Esse exercício pode ser repetido até 100 vezes seguidas com a frequência que desejar. Aprendendo a respirar ritmadamente. Quando aprendemos a respirar ritmadamente, o efeito no sistema nervoso é tão grande que toda a tensão se desvanece. Todos sabemos que, de um ponto de vista fisiológico, a respiração profunda e diafragmática é bastante benéfica para promover o bem-estar físico. A sensação de bem-estar que sempre se segue a uma respiração profunda favorece a aceitação de qualquer nova ideia ou sugestão. Durante esses exercícios de respiração, devemos nos visualizar como desejamos ser, cheios de saúde e vigor. O ritmo regular da respiração proporciona um estímulo análogo ao que é exercido por qualquer ritmo, como, por exemplo, a música ou dança, com sua influência tranquilizante e suave. Esse ritmo tende a imobilizar a atenção e induz ao relaxamento. Curada da asma. Conversando com uma mulher idosa no hotel de Katmandu, Nepal, ela disse que sofrera de asma por muitos anos e que um sacerdote nos templos locais lhe dera uma fórmula espiritual que a curara do mal. O exercício espiritual era o seguinte: ela sentava numa cadeira de braços e começava a respirar lentamente. A cada inspiração afirmava silenciosamente: eu sou cheia de saúde. A cada expiração afirmava: Deus é minha saúde. Realizava esse exercício durante 10 a 15 minutos, de manhã e de noite, às vezes também ao meio-dia. Estava curada em 2 semanas e agora é cheia de vitalidade, forte, transbordando de entusiasmo na jovem idade de 80 anos. Seu corpo está constantemente mudando. O homem é um ser rítmico, sempre pulsando. Nossos corpos estão tão sujeitos às leis rítmicas quanto tudo mais no universo. Os antigos diziam: cada átomo no espaço dança ao ritmo dos deuses. O universo, um verso, é simplesmente uma nota ou tom em Deus. Mas há um número infinito de tons ou índices de vibração dentro de um só. Tudo o que vemos é vibração. Não existe coisa alguma em repouso absoluto na natureza. Somente Deus é imóvel. A natureza é o nascimento ou atividade de Deus, o único se manifestando em incontáveis maneiras. No momento em que aparecem no mundo, as formas começam a mudar e delas derivam outras formas ad infinitum. As formas são simplesmente aparências, vêm e vão. Da mesma forma, o corpo de um homem está constantemente mudando. A ciência nos diz que o homem tem um corpo novo a cada 11 meses. As células do corpo estão constantemente morrendo, sendo substituídas por novas células. Se o homem espiritualiza seus pensamentos, as células do corpo assumirão uma nova harmonia espiritual. Todo o seu ser será transformado em vitalidade e perfeição. Há uma mudança quase completa na química do corpo, numa questão de segundos e minutos, a tal ponto que praticamente nenhum átomo ou elétron do seu corpo estará presente dentro de alguns meses. Tudo é vibração e a mudança constante impregna o universo. As batidas do seu coração obedecem a um determinado ritmo. O mesmo também acontece com o fluxo e refluxo das marés. Deixe de culpar os outros. Devemos compreender que a causa por trás da maioria dos fracassos em preces é o pensamento turvo e a carência de controle emocional.
O importante é constatar que encontramos a mesma lei operando na atração magnética de impulsos de medo, inveja, raiva e desespero, que são responsáveis pela maioria dos fracassos e frustrações na vida. Assim como na inefável emoção de amor que resulta no bem, um princípio singular, uma força idêntica está por trás da realização ou fracasso. O medo gera problemas e atribulações inevitáveis. As manifestações e experiências divergem de acordo com a atitude e a disposição emocional do indivíduo. Pode-se perfeitamente dizer que toda doença tem sua origem em frustração emocional. O homem é o produto de suas emoções e disposições. A tendência de muitas pessoas é projetar a culpa nos outros pelas circunstâncias desventuradas ou fracassos na vida, ressaltando a hereditariedade, meio ambiente ou falta de oportunidade. Essa atitude da mente muitas vezes age como um estimulante temporário para a fraqueza moral, mas não livra a pessoa das causas do sofrimento e angústia. O mundo é um espelho. Nosso mundo é um espelho refletindo nossa atitude mental predominante e está constantemente nos mostrando a nós mesmos. Nem sempre gostamos do que vemos, assim como também não tomamos a iniciativa regular e sistematicamente de começar a mudar o panorama. Se nos entregamos a tendências negativas, logo nos encontramos frente a frente com condições de uma vibração similar, baseada no fato de que o igual atrai o igual. Esse é o perfeito funcionamento da lei da causa e efeito. Negamos constantemente que tudo depende da causa e, com uma tremenda cegueira, procuramos alterar o efeito. Um acesso de ciúme despertado em nós atrairá inevitavelmente situações envolvendo outras pessoas ciumentas, em casa, no trabalho ou em nosso mundo social. Com bastante frequência, ouvimos pessoas dizerem que a coisa que mais detestam nos outros é o ciúme. Se observamos as reações delas, vamos descobrir que a falta está nelas próprias. O que pensamos ou sentimos encontra sua afinidade em nosso mundo exterior, acaba descobrindo o equivalente. Olhando para dentro de nós mesmos. Devemos aprender a eliminar o criticismo de nossos olhos através da autoanálise e da autopercepção. Chegaremos a um ponto em que não mais poderemos discernir coisa alguma em nossos irmãos. Quando encontrarmos defeitos nos outros, devemos olhar para dentro de nós mesmos, pois lá encontraremos, se procurarmos com isenção, os mesmos defeitos ocultos nos recessos de nossa mente. A mudança de atitude muda tudo. Se fracassamos constantemente na conquista de nossos objetivos na vida e todos os nossos esforços esbarram numa muralha de pedra, devemos olhar para dentro de nós mesmos à procura do motivo. Para efetuar uma mudança de circunstâncias e condições em nossa vida, deve haver uma mudança de atitude mental, uma aceitação mental dominada pelo espírito do sucesso em todas as linhas. A fim de alcançarmos o sucesso, devemos compreender que nascemos para vencer e que o infinito dentro de nós não pode fracassar, sabendo que estaremos gerando a confiança no sucesso, apagando de nossas mentes todos os pensamentos divergentes. É a nossa disposição e a intensidade da fé mantida que se gravam na mente subjetiva. A barreira para o sucesso se ergue quando permitimos que nosso ego pessoal atraia limites em torno de nossa mentalidade. Algumas perguntas. Devemos nos perguntar se estamos simplesmente procurando reconhecimento e aplausos ou se estamos sinceramente interessados em servir a humanidade e tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Queremos apenas o proveito pessoal ou estamos sinceramente interessados no que estamos tentando, pelo que pode trazer de benefício aos outros? Queremos ser um Lincoln, um Emerson, um Edison, que contribuíram para o bem da humanidade de maneira maravilhosa ou estamos apenas atrás da glória pessoal? Se temos algo a oferecer, será aproveitado, a menos que fiquemos no caminho. As vacilações, hesitações e os chamados altos e baixos fortuitos resultam da ausência de um objetivo ou ideal interior.
Muitas vezes uma pessoa diz: estou andando em círculos. Espera que alguém apareça e lhe mostre como livrar-se da dificuldade. Tal pessoa carece de estabilidade e não sabe que há uma inteligência infinita dentro dela, a qual, quando convocada, pode orientá-la e oferecer a resposta procurada. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Bom, finalizamos aqui o capítulo 5 e no capítulo 6, o significado de verdades seculares. Foi a minha terceira visita a Bangkok, a capital da Tailândia, uma cidade de conto de fadas com seus templos e palácios suntuosos. Constatei muitas mudanças, a maioria de uma natureza salutar. Fomos ao mercado de barco exatamente como fazem os tailandeses. Deslizando pelos klongs, canais, até o mercado flutuante, vimos barcos repletos de legumes e flores. Foi também interessante observar os monges em túnicas cor de açafrão, recolhendo alimentos ao amanhecer, em suas tigelas de esmolar. Foi fascinante contemplar o templo do amanhecer, assim como muitos outros templos e palácios com a variedade indescritível de Budas, de ouro, reclinados até mesmo um de esmeralda. O templo de Buda Dourado contém o maior e mais antigo Buda de ouro, com 3 metros de altura e pesando 5,5 toneladas, o que representa um bocado de ouro. O guia fez uma interessante preleção sobre o budismo e as muitas curas que as pessoas alcançam ao fazerem suas preces e apresentarem suas oferendas nos santuários. Um homem do grupo levantou a questão da esfinge, indagando o que eu achava do assunto de um ponto de vista religioso. Ocorreu-me que seria um bom título para uma parte deste livro. A Esfinge e Você. A forma de seus rostos eram como os de homens. À direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia, todos os 4. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Na antiga mitologia grega, a esfinge apresentava a todos que a procuravam o enigma do homem. Os que não conseguiam decifrar o enigma morriam. O enigma era o seguinte: o que anda em 4 pernas ao amanhecer, em 2 pernas durante o dia e em 3 pernas ao anoitecer? A resposta antiga era o homem, porque engatinha sobre as mãos e os pés quando bebê, depois anda ereto sobre as 2 pernas e na velhice caminha com a ajuda de uma bengala ou muleta. Essa explicação, no entanto, não é a correta. O significado interior é o seguinte: devemos admitir que a maioria dos membros da raça humana ainda caminha sobre 4 pernas, o que significa que está imersa na mente coletiva e governada pela lei das médias. A mente coletiva representa os pensamentos, sentimentos, convicções, medos, superstições, paixões, preconceitos e falsas crenças de 4 bilhões de pessoas. É claro que existe um grande número de pessoas no mundo inteiro que rezam cientificamente e despejam no inconsciente coletivo da mente da massa pensamentos construtivos e harmoniosos, mas constituem uma minoria. Assim, se não fazemos nosso próprio pensamento, devemos nos formular uma pergunta com toda sinceridade: é a mente de massa que me está fazendo pensar assim ou estou realmente formulando o meu próprio pensamento? Pensar é comparar. Você escolhe pensamentos baseados nas verdades eternas que nunca mudam, são as mesmas ontem, hoje e sempre. Pense em todas as coisas que são verdadeiras, admiráveis, pobres à imagem e semelhança de Deus. Estará então realmente pensando. Desculpa, eu errei a palavra pobres, é nobres, eu vou ler de novo, peraí. Pense em todas as coisas que são verdadeiras, admiráveis, nobres, à imagem e semelhança de Deus. Estará então realmente pensando. Se há qualquer medo,
Preocupação ou ansiedade em seu pensamento é a mente de massa que está pensando em você. Milhões de pessoas têm esquecido ou ignoram completamente as leis da mente e os caminhos do espírito no homem. O animal de 4 pernas é o homem que vive para comer e desfrutar os prazeres da carne. O símbolo do animal de 4 pernas também representa o tipo de homem materialista, que passa pela terra acreditando apenas no que vê e pensa que sua segurança repousa na acumulação de riquezas e coisas do mundo. É o tipo de homem que esqueceu de acumular tesouros no céu pela contemplação das verdades de Deus do ponto de vista mais elevado. Em termos simbólicos, não são muitos os homens que estão caminhando eretos, tendo se livrado das propensões e tendências animais. E entre aqueles que amadureceram espiritualmente, apenas uma pequena maioria caminha sobre a terra, apoiando todo o seu peso na muleta da intuição ou inspiração do ego superior. O simbolismo da carta de tarô, a roda da fortuna, é uma adaptação da visão no primeiro capítulo de Ezequiel, considerado um dos capítulos mais misteriosos da Bíblia, com a história dos 4 animais sagrados e das rodas dentro de rodas. Tinham os 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura era como se estivera uma roda dentro da outra. Ezequiel, capítulo 1, versículo 16. As 4 rodas indicam os 4 planos, que são o espiritual, o mental, emocional e físico, ou os 4 estágios de uma ideia, que são a percepção, a consciência, o eu sou dentro de você, o desejo, sensação de sua realidade e a manifestação, ou os 4 estágios da semente, que são a semente, o solo, a essência criativa e a planta. Simbolicamente, os 4 mencionados na Bíblia, o homem, o leão, o boi e a águia, representam os 4 signos fixos do zodíaco: touro, leão, escorpião e aquários. Os 4 mencionados também representam as 4 letras no nome do Jeová: IHVH. A primeira letra, Iod, significa Deus, eu sou, ou consciência irrestrita, espírito, a fonte de toda a vida. A segunda letra, Re, H-E, representa os seus desejos, o pensamento, imagem, sua mente, a imagem mental esclarecida. A terceira letra, Val, simboliza o sentimento, amor, emoção, ou seja, você incute vida em sua ideia e dessa maneira a subjetiva e a torna real. A quarta letra, Re, H-E, é a manifestação do que você imaginou e sentiu ser subjetivamente verdadeiro. É assim que todas as coisas acontecem em seu mundo. Todos esses símbolos referem à constituição quadrupla do homem e estão relacionadas com as 4 bestas do Apocalipse. Leão representa o próprio leão, o poder espiritual. Touro representa o próprio touro, a besta de carga, já que trabalhamos com o nosso desejo, o solo da mente e depositamos o pensamento e imagem na mente subconsciente. Aquários significa o portador de água. A água representa as verdades psicológicas, o que meditamos na realidade de nosso desejo, despejando água ou sentimento em nosso ideal. Imaginamos o final feliz, permanecendo leais e devotados ao nosso ideal. Escorpião significa a impregnação da mente subconsciente ou o estado acabado. Esses 4 signos fixos do zodíaco podem ser também explicados da seguinte maneira: consciência ou espírito, eu sou, desejo, sentimento de sua realidade e realização. Bom, eu vou ficando por aqui e no próximo áudio continuamos no capítulo 6. Tchau, tchau!